teste, né? Vamos lá, para mais um teste, né? Ok. Boa noite a todos. Esse é o canal 3F Nostalgia e hoje nós vamos falar de nostalgia nesse canal. Chega de falar de política, chega de falar de cancelamento, chega de falar de coisa ruim, né? 2024 está a poucas horas de ir embora, pelo menos aqui no Brasil, né? Em alguns lugares já é 25, né? Desculpa. E eu abri essa live aqui, que coisa feia agora, né? Que ficou aqui, parece coisa suja, coisa feia aqui. Olha isso. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Eu abri essa live aqui para relembrar, eu que sou dos anos 80, né? Nasci nos anos 80, em 85, e tive praticamente o auge da minha infância nos anos 90. Eu vou dizer para vocês, os anos 90 foram bicho, gente. E eu queria relembrar, para a gente esquecer um pouquinho 2024, aquilo que é ruim, o fato de nem o Google estar podendo mais colocar lá o valor do dólar, o fato de a gente estar com um dólar, sei lá, mais de R$ 6. Mas para a gente relembrar aquilo que, aquilo que sempre vem nessa época do ano, né? A gente está aqui a poucas horas de 2025 e dezembro, especialmente a partir do dia 20 de dezembro, a gente tem um período de muita, mas muita nostalgia. Olha só, nos anos 90, a gente tinha aquele comercial da Coca-Cola. Quem lembra aí? O Natal vem vindo o Natal. Aquele comercial ficou gravado na minha cabeça porque era muito nostálgico. Eram os caminhões entrando, né, os caminhões da Coca-Cola. Olha só como a nossa memória afetiva, aquilo que a gente, sei lá, aquilo que a gente vivenciou na infância é importante. Os comerciais da Coca-Cola. E aí me diga, quem nunca aí assistiu todo dezembro Esqueceram de Mim, um e dois, na sessão da tarde? E na minha cidade, que era a cidade do interior, a gente tinha o seguinte, a gente tinha os parques. Os parques, geralmente em dezembro, começavam a montar ali sua estrutura, e tinha roda gigante, carrinho de bate-bate, um bocado de brinquedo, certo? Mas tem uma coisa nessa época que deixa a gente assim, meio. No meu caso, né? É que às vezes eu precisava pedir 50 centavos, minha mãe ou meu pai, geralmente era minha mãe, 50 centavos, porque eu não sei se vocês sabem, mas 95, por exemplo, 50 centavos era muito dinheiro. 96, 50 centavos compravam um quilo de arroz. E eu queria para ir para as barraquinhas, porque na minha cidade, que é a cidade do interior, o parque ficava lá praticamente no final da cidade. Lá onde tinha um espaço onde eles colocavam toda a estrutura do parque. E nos caminhos ali da rua, era cheio de barraquinhas de vender tudo que criança fica desesperada quando vê para ter. Carrinho de controle, arminha, soldadinho. O pessoal passava na rua vendendo aqueles chapulim que fica descendo assim um gravetinho. Não sei se vocês podem ir comentando aí. Eu não sei se alguém aí lembra, mas tinha esses gravetinhos aí e a gente ficava simplesmente fascinado com aquilo. Cara, era demais. E eu vou dizer, ali nos anos 90, esse evento enchia a cidade, mas enchia mesmo. A gente ficava tropeçando nas pessoas. E infelizmente isso não tem mais hoje. Não tem. Se você, hoje 20 e que 20, 31, hoje 31 de dezembro, se eu for lá onde eu ia quando era criança, não tem nada disso, entendeu? Os parques não estão lá, as pessoas não estão lá, mas aquela memória está lá. A minha memória está lá. E quem morou no interior deve saber disso. E tem uma coisa que chamava atenção também naquele período, pessoal. A gente passava nas calçadas, via uma galera de fora, com criança de colo, para pedir esmola, para pedir. Ficava nas esquinas ali. Como era um fluxo muito grande de pessoas, às vezes eu tinha tanta dó, porque a mulher ficava sentada ali, a criancinha sentada no colo dela, aquilo me partiu o coração. Mas o que, é que eu podia fazer? Eu tinha pedido 50 centavos, muitas vezes nem tinha os 50 centavos. Porque teve uma infância pobre, né?
Eu tive uma infância pobre, não uma infância miserável, mas uma infância pobre. Só que o que eu guardo da minha infância e o que eu guardo desse tempo nostálgico são essas lembranças que eu estou compartilhando aqui. Uma outra coisa que tinha naquele período, que a gente não enjoava nunca, os episódios do Chaves de Natal. Né? Aquelas, aqueles episódios fantásticos de Natal, a confraternização deles. Os comerciais que passavam na TV, era tudo com aquele toquezinho natalino, sabe? Aquele pam, 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 pam. Era rádio e TV, que começava, inclusive, sei lá, uns 10 dias antes do Natal, já começavam os comerciais de rádio e TV, sempre com aquele tonzinho, com aquele jingle bell, com aquela musicazinha natalina. E essa da Coca-Cola é muito legal, que ficou gravada. Gente, até a musiquinha de fim de ano da Globo é nostálgica. Hoje é um novo tempo e o futuro já começou. É assim? Pois é, naquela época a gente era inocente, né? Não sei se vocês gostam ou não da Globo, mas naquela época a TV Globo a gente consumia e a gente não sabia de questão, a gente nem tinha noção de. Aliás, estava nem aí para questões políticas. A gente só estava consumindo, a gente só estava vendo e achava aquilo fantástico demais. A musiquinha de fim de ano da Globo. Até aquilo hoje é nostálgico. Por mais que a gente não goste da Globo, por mais que a Globo tenha seus problemas, ela teve uma programação que eu vou dizer para vocês que marcou a nossa infância, né? Nos filmes que passavam na sessão da tarde, algumas novelas, eu não era de assistir novela, mas algumas novelas que ficaram guardadas, mas o fim de ano era especial. E toda vez que chega essa época do ano, bate aquela nostalgia na gente. Sabe? Inclusive, essa semana eu assisti Esqueceram de Mim. Olha só, eu tenho quase 40 anos. Esqueceram de Mim, sei lá, dos anos 90, 1 e o 2. Eu reassisti. Obviamente que a gente não tem aquele mesmo sentimento, mas a memória, cara, a memória, ela vem e ela bate seco na gente. E você começa a lembrar. Porque o que acontece com a nostalgia? A gente retorna, é como se a gente entrasse dentro da memória, né? A gente entra dentro da memória e vai lá para aquela calçada que a gente estava, para aquele kisuke que a gente fazia no intervalo do filme, porque o filme passando na TV tinha as partes, e a gente ia lá e fazia o quê? Kisuke. Kisuke era 10, 10 centavos tinha valor, a gente comprava um kisuko para fazer uma jarrinha de suco ou só um copinho de suco. A gente era uma família lá de 5, 6, 7, 8, 7 irmãos. Então era o kisuke, Coca-Cola era difícil, porque a gente não tinha dinheiro para isso, a gente achava bonito o comercial. Mas boa noite, Emanuele, Marcos Holanda, boa noite. E pode comentar as experiências de nostalgia que vocês tiveram aí, Emanuele, Vitória, Marcos Holanda, porque esse é o momento, a gente está a poucos minutos, poucas horas, né? Deixa eu ver aqui que hora é. 21h36, daqui a pouco acaba 2024. E a gente tem que esquecer um pouquinho. O Kisuke enganava a gente que fazia a gente que fazia 2 litros. Pois é, eu vi uma postagenzinha que eu achei bem legal, que era acho que era 1 litro de água e 3 quilos de, 3 quilos de açúcar para fazer um kisuke. E os comerciais, era um comercial melhor que o outro. Naquela época a gente não tinha problema com isso, né? O Marcos está dizendo que, deixa eu ver aqui. O Marcos está dizendo que o sabor groselha é o que marcou a infância dele. Eu gostava do sabor laranja. Laranja era o predileto. Rapaz, e para você ver, é importante que a gente tenha essas memórias, né? Olha só, hoje eu estou aqui e às vezes eu tenho 3 filhos e às vezes eu conto para eles como é que era a infância de quem não tinha celular, de quem não tinha internet, que não tinha, lá em casa a gente não tinha nem telefone físico, né? A gente não tinha nem telefone fixo, aliás. E aí
a gente contava, né? Eu conto, aliás, para eles como é que era viver a infância naquela época, brincar na rua, e esse clima natalino que tinha. E a gente aproveitava mais esse clima, eram cultos, eram missas, era sair para o parque para dar uma volta na roda gigante, que geralmente os parques só vinham nessa época do ano, que, né? Feliz Ano Novo, Chacrinha, bem viver. Feliz Ano Novo para todo mundo, Emanuele. Feliz Ano Novo para todos. E para quem for ver essa live aqui, esse vídeo depois, eu moro no interior. Eu moro no interior mesmo. Fica a 200 quilômetros da capital aqui do Ceará, que é Fortaleza. E a realidade das cidades vizinhas aqui não era tão diferente assim, não. Tá? Talvez a diferença maior fosse da capital mesmo, porque a capital é a megalópole, é a cidade onde as novidades chegam primeiro. O interior guarda por mais tempo as memórias, né? Guarda por mais tempo esses costumes que agora está meio que acabando. O Marcos é do interior do Maranhão, show de bola. Eu não sei até que ponto a infância do cearense do interior se parece com a do pernambucano, né, com a do baiano. Eu acho que em algumas coisas é parecido, porque a gente tinha, sei lá, as mesmas condições, né? A TV era a mesma praticamente, a gente não tinha canal para escolher o programa que ia assistir, a gente não tinha essas coisas. O Marcos está dizendo aqui que a infância nordestina é similar. Sabe, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e realmente parece que é mesmo, viu, Marcos? O Nordeste parece que é muito mais parecido culturalmente, pelo menos no passado, né? Era muito mais parecido do que talvez com outras regiões do país, como o Sul, que tem outros costumes, Sudeste. O Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E a gente tinha a televisão como a forma de conhecer as coisas. A gente tinha que esperar a programação da televisão. E tinha uma coisa de fim de ano, que agora eu vou falar que talvez você se identifique aí. A gente esperava sair aquela lista de filmes de programação da TV. A Globo tinha lá, fim de ano na Globo, aí 2025, 1996, grande sucesso, filmes inéditos, e aí passava a lista lá dos filmes. Cara, a gente fica pensando, a gente fica lembrando hoje, a gente era dependente daquilo, quando anunciava um filme inédito. Por quê? Toda semana a gente assistia o mesmo filme na sessão da tarde, né? Toda semana, praticamente, sessão da tarde, a gente assistia o mesmo filme. Pode citar aí um filme que você assistiu na sessão da tarde, que você gostou. Eu citei dois aqui, Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2, acho que teve o Grinch também, com o Jim Carrey. Tinha filmes de Papai Noel. Obrigado, Marcos. Marcos disse aqui o seguinte, deixa eu ver aqui. Me perguntaram se eu tenho 54 anos, a Emanuele. Você tem 54 anos, eu tenho 39, Emanuele. Eu tenho 39, mas guardo muito bem minhas memórias. Marcos tem algumas particularidades, mas em tese é parecido. Nosso Nordeste é um país. Me inscrevi e gostei de você. Obrigado, Marcos. Bem-vindo ao canal 3F Nostalgia. Esse aqui é um vídeo bem diferente dos que a gente está postando aí, mas sempre vai ter um vídeo voltado para essa questão, né? Porque eu gosto muito dessas relembranças, né? Dessas lembranças que a gente tem. Os comerciais, inclusive de comerciais de lojas que nem existem mais, como a Marabras. Marabras não, acho que é Marabras mesmo, né? Não, é Arapuã. Essas lojas que faziam comercial de Natal também na época. Tinha Arapuã, Mesbla, tinha um bocado de loja. A própria Coca-Cola, que resiste até hoje, né? Coca-Cola está aí. Meu primeiro amor. Tem uma conversa com meu primeiro amor, Marcos, que eu acho engraçado, que foram lá e fizeram Meu Primeiro Amor 2, né? Como é que é? Primeiro Amor e é 2. Não dá para ser, né? Mas esse filme também assisti, eu assisti mais ou menos por cima na época, achei muito triste, é um filme de chorar, né? Macaulay Culkin muito bem lá no personagem, que é outra criança que é um adulto hoje meio estranho, mas, cara, que
que menino que marcou a infância, né? Tem vários filmes que, por exemplo, o Riquinho, Macaulay Culkin naquele filme, o Riquinho, é massa também. Então a gente vai lembrando dessas coisas. Chorei igual viúva. Lagoa Azul, Lagoa Azul. Eu fico admirado hoje de aquele filme passar na sessão da tarde, né? Bom, para não ficar só em Globo, né? Sessão da tarde, tinha o Cinema em Casa no SBT. Cinema em Casa eram 2 horas da tarde, que passava depois do Chaves. Então, durante a semana tinha uma programação muito legal, que é Pica-Pau às 11 horas da manhã, por ali mais ou menos 11 horas da manhã, que eu assistia quase todos os dias. Tinha depois do Pica-Pau tinha o Chaves, o Chapolin, que é meu predileto, eu gosto até mais do Chapolin do que do Chaves. E depois tinha o Cinema em Casa. Eu vou citar um filme aqui que talvez vocês lembrem. Não, é O Garoto que Sabia Voar. Lembra desse filme? Passava na sessão da tarde. Consegui reassistir esse filme recentemente para me lembrar. O Garoto que Sabia Voar, ele ficava na janela assim, meio o tempo todo, até que no final do filme ele consegue mesmo voar e todo mundo fica assustado. Filmes que marcaram também. Querida, eu encolhi as crianças. Quem aí assistiu? Querida, encolhi as crianças. Cara, outro filme que passava recorrente no cinema em casa e que eu achava bom. E por aí tem uma lista, né? Tem uma lista de filmes. Bom, essa live vai ser um pouco rápida, é uma live teste, né? É a primeira live nesse sentido aqui do canal. O canal é pequenininho, tem aqui 228 inscritos. Vocês que forem ver essa live depois, se quiserem se inscrever aqui no canal, fiquem à vontade. Compartilhar essa live aí, deixar o like, eu agradeço demais. Se não, o YouTube vai fazer isso mesmo assim. Se você assistir um vídeo meu todo, querendo ou não, o YouTube vai lhe recomendar depois um outro vídeo. Se você gostar, você assiste, deixa o like. Bom, gente, vou encerrar por aqui, quase 20 minutos de live, era só para trazer aqui a memória, para compartilhar essa nostalgia com quem mais tem esse mesmo sentimento de final de ano, né? Esquecendo um pouquinho como é que a gente está vivendo aqui, só por um instante, para tentar reativar a esperança e renovar as energias porque daqui a pouco começa 2025 e a gente vai precisar começar as mesmas batalhas aí durante todo o ano. Então, saúde e paz para todos vocês. Feliz ano novo para os inscritos, para quem vier depois, para todo mundo aqui dos comentários. E muitas felicidades, sorte no amor, sorte no dinheiro e amor, né? Felicidade para todos. Eu vou só ler aqui os últimos comentários. É a primeira live que eu faço aqui nesse sentido. O Marcos diz que ama o Chapolin. De lá saiu o nosso jargão. Eu não acredito não, Charlene. Chapolin. Olá, Dave. Dave Aguiar, seja bem-vindo ao canal. Você chegou a assistir o filme Dial? Lembraram de mim? Passava no SBT. Não lembro desse título. Eu me lembro do meu Android favorito, que era o mesmo garoto, eu acho que era o mesmo garoto que fez o Garoto que Sabia Voar, o mesmo ator. Mas tem muita coisa, né, gente? A gente assistiu muita coisa, viu? Eu vou dizer. Eu estou falando de final de ano aqui, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, tem muita coisa. Tinha uma coisa que, como criança, eu não fazia empenho, como a gente diz por aqui, que era o final do Roberto, que era o final, não, era o especial do Roberto Carlos, que por acaso esse ano parece um fiasco, né? Também é muito tempo fazendo o mesmo formato, a gente até que entende Roberto Carlos. E depois de um tempo eu comecei a gostar, mas não porque, sei lá, por causa do que eu ouvia na infância. O que lá meu pai assistia, a gente ouvia. E aí ficou marcado também. Não porque eu gostasse, mas eu passei a gostar depois. Tem coisas que acontecem assim, né? A gente assiste um filme ou tem um programa, a gente não gosta e esse programa acaba, a gente cresce, e quando a gente se lembra desse programa, a gente passa a gostar dele não porque a gente gostou quando era pequeno, mas por causa da época que ele passou. Não sei se isso acontece com vocês. O chat desconectou aqui, mas tudo bem. Bom, gente, é isso. Obrigado. O Marcos não gostava o quê? Do especial do Roberto?
Bom, é isso, gente. Teremos outras lives no futuro por aqui. Muito obrigado a vocês que entraram, comentaram, deixaram o like e compartilharam essa live aqui. Eu sou o Fábio, não tenho 45 anos, e feliz ano novo para todos vocês. Até a próxima live. Valeu, gente. Obrigado, viu?